Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura e muita honestidade, que também acontecerá dentro em breve. Tenho aqui ao meu lado direito uma pessoa batalhadora, ferrenha, a doutora Ieda Lima, perdão. Realmente falei Ieda Maria, me errei de novo, Sim. né? Puxa vida. Ieda Lima. Aliás, você tem mais dois nomes, né? Ieda Maria de Oliveira Lima. Ieda Maria. Por isso Nome então de eu guerra, falo Ieda Ieda Lima. Maria. Ah, então não estou tão errado assim, pois. É que é o teu nome comercial, né? Ieda Lima. Sim. Tá bonito, por sinal. Antes de passar diretamente para ela, para o nosso grande bate-papo, eu quero agradecer novamente os trabalhos técnicos da Betânia, Luciana e Márcio, que sem eles, que fazem um trabalho primoroso, diga-se de passagem, nós não estaríamos aí permeando nas nossas ferramentas midiáticas. Quero agradecer também a Marissa Guedes, que através do seu site www.com nos insere, nos abre as portas e janelas todas do universo lusófono a partir de Lisboa. Agradeço também, por último, a jornalista Bartira Bertini, que fez essa ponte, pautou essa graciosa pessoa que agora eu vou falar dela. Ieda Maria de Oliveira Lima, nordestina de Campina Grande, que, segundo ela, é a rainha da Serra de Borborema. É isso aí. Paraíba. Mulher dotada, aliás, um livro fantástico. Atributos não lhe faltam. Uma mulher aguerrida, ferrenha e que tem uma resistência fora do comum. E ela, para combinar, tem no seu espírito uma coisa muito interessante, que é a filosofia que criou o judô. Ela verga, mas não quebra. É isso mesmo, menina? É você que está dizendo. Não, você tem uma garra impressionante, que é quase típica de toda mulher brasileira, que agora a gente está florescendo, que a gente está reconhecendo e está vivenciando. O teu livro demonstra uma competência fantástica. E uma sensibilidade maior ainda, muito grande. E eu quero agradecer você ter despendido todo esse tempo vindo até aqui. Aliás, quero agradecer a honra de você estar fazendo o pré-lançamento aqui no programa do livro Um Olhar no Retrovisor e Outro na Estrada. O livro será lançado oficial e comercialmente no próximo sábado, dia 8, não é isso? Dia 8 de julho, na Dia Livraria 8 de Cultura, julho, no Shopping Bourbon. Livraria Cultura do Bourbon, Shopping Bourbon, da Pompeia. Na Pompeia. Sorte eu não vou te desejar porque não precisa, você não precisa de sorte. Mas sucesso eu tenho certeza que você vai ter. Olha, eu passei madrugadas lendo o livro, que é um livro pequeno, poucas páginas, mas que tem um conteúdo absurdamente forte, profundo, que é um exemplo, como eu falei, e vou falar de novo enfaticamente, desculpe o corpo presente, dá vontade de continuar a ler e ler de novo. E olha, você é simplesmente fantástico, você está de parabéns. Muito obrigada pelo estímulo. Você e toda a tua família, né? Que sorte que eles têm, né? Eu também tenho sorte de tê-los. Né? De ter essa família, uma coisa acaba ligando a outra, né? Muito linda, exatamente. Obrigada também a todos os que estão nos assistindo aqui no Brasil, fora, em Portugal. E são muitos, né? Tomara que... Bom, eventualmente você será chamada para lançá-lo em Portugal também. Quem sabe? Talvez no Chile, né? No Chile, você já pensou em lançá-lo no Chile? Alguns amigos já me perguntaram sobre isso. E eu vou dizer por quê para vocês. Eu tenho um irmão e uma cunhada que estão em Coimbra fazendo pós-graduação e eles também andam me estimulando a fazer. Mas você passou também por Portugal, não? Você passou pelo Chile? Não, Portugal foi só como turista. Foi só como turista. Bom, já que conversamos, né?
Diga para nós todos aqui, por que você foi obrigada a deixar o Brasil? Isso foi lá nos idos de 1970, né? Quando eu, jovem, participava do movimento de resistência à ditadura, a gente não queria ter o direito de se expressar, de se reunir, de poder expressar suas posições. E eu fui presa em 1969 e estava grávida, nos primeiros meses de gravidez, e quando eu saí da prisão, foi aberto um processo contra mim e eu tive que fugir. Eu fugi, me escondi com minha filha, meu marido, e chegou uma hora que, na época do Cartas do Médici, que a repressão ficou mais violenta, né? E eu tive que... Nós não tínhamos mais como nos esconder internamente no Brasil. Então, a saída foi deixar o Brasil, deixar os amigos, deixar a família, deixar os meus irmãos mais novos. Eu sou a primogênita, né? Sou a mais velha de 12 irmãos. E isso foi muito duro, né? E naquela época a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha... Né? Era um isolamento, era um castigo muito grande. Você estava isolada aqui, imagina fora do país. Já estava isolada aqui, lá fora mais ainda. Quanto tempo você ficou presa aqui? Aqui, não, foi pouco tempo. Aqui foram de 14 de outubro de 69 a 22 de dezembro do mesmo ano. Você acha pouco? Muita gente ficou... Se eu ficar um dia, já me sinto... E todo esse tempo foi dentro das instalações do DOPS. Eu não saí, eu dormia em cama de campanha, durante o dia funcionava o escritório do DOPS e interrogada diariamente. E para vocês foi pouco? Bom, você me fez lembrar uma pergunta que me fizeram na comissão de anistia uma vez, se eu tinha sido torturada. Eu falei, não fui torturada. Eu só... uma das noites que eu não pude dizer quem era quem daquela lista de fotografias que me colocavam na frente, né, porque eu realmente não sabia. E chegou um deles lá, que era o mais truculento, com uma palmatória, e eu tive que dar a mão, minha mão ficou inchada. Então eu não considerei isso tortura. Então perguntaram, mas se isso não é tortura, o que era? Eu acho que só o fato de você estar presa então, assim, imerecidamente, né? Porque você era do Partido Comunista, coisa do gênero? Não. Eu era uma estudante que fazia, né, aderia ao movimento estudantil, distribuía os panfletos na universidade, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Estudava o quê? Eu estudava História. Era o meu sonho fazer História, escrever. Eu sempre gostei de escrever, né? Meu pai dizia assim, mas História, né? Você vai morrer de fome. Não dá dinheiro, né? Depois a vida fez com que eu seguisse um outro caminho, né, profissional. Então eu acabei aderindo ao movimento estudantil. Ali, naquela época, os jovens os jovens são questionadores por excelência, por natureza, né? Claro. E tendo um bom motivo, então E tendo um bom motivo, lógico. mais ainda. Jovem, que idade você estava nessa época? Eu tinha 22 anos, 21 anos. Já é um Quando eu fui jovem para consciente, Recife, já é um jovem consciente, né? Um jovem consciente. Sim, porque eu tinha sido da Juventude Estudantil Católica em Campina Grande, e o fato de ter participado no que chamava JEC, né, naquela época, que a Igreja Católica era quem coordenava reunia esses jovens para discutir filosofia, não política necessariamente, né, mas isso fez com que eu abrisse os olhos para o mundo, né, e adquirisse uma consciência maior do que aquela do jovem que está ali só estudando, indo para as baladas. Na verdade, naquela época não era balada, eu nem me lembro mais como chamava. Enfim, então não tinha como você não se posicionar, né? Principalmente quem gosta de história, né? Quem gosta de ler, né? Quem acompanha a situação. Mas você falou um olhar de quem conhece história ou gosta de história.
Você via algum paralelo naquilo que estava acontecendo na época da ditadura com outro ponto nosso aqui de história? Não tinha, né? Não, acho que... nós não vivenciamos isso, eu não vivenciei, você também não, né? Não. Era simplesmente o fato de você se rebelar contra a impossibilidade de se manifestar. Exatamente. Justamente. De pensar, de se manifestar, de se reunir. Eu falo para esse pessoal que eu levei muita borrachada nas costas e na alma para eles terem o direito de falar hoje. E muitos não entendem isso, né? Muitos não entendem isso. Eu não sei o que dói mais, a borrachada nas costas ou na alma. Eu acho que na alma dói muito mais porque grava. Borrachada nas costas, ainda mais quando você é jovem. Você achou que não foi torturado? Acabou de dizer. A gente quando é jovem suporta cada coisa que é impressionante. Né? Você fala para uma pessoa, vou ficar um dia... Pô, o Mula dormiu no sofá do túmulo uma noite e tem aposentadoria de torturado. Você sabia disso? Não. Você também tem o direito de requerer aposentadoria por torturas sofridas. Então, aí você foi para o Chile, foi obrigado a ir para o Chile. Como que é a situação de um refugiado? Eu não consigo imaginar. No teu livro você descreve, mas por mais que você diga com palavras, né, talvez você até tenha floreado alguma coisa, que pela tua índole você não é de acrescentar, você tira. Ali veio, durante o processo que eu escrevi o meu livro, veio muito de emoção do que eu sentia da época, entendeu? Eu não floreei. Quanto tempo demorou para você escrever o livro? Porque são memórias, né? São memórias. São memórias. Eu tive que recuperar algumas informações. No total, 2 anos. Você tem até a fotografia do faixa branca, como que é pena branca, como é teu pai, como é que é, não sei o que, branca. Do Barra Branca. Barra Branca. Barra Branca. Barra Branca. Era assim que ele era chamado. Era assim que ele era chamado pelos colegas de caçada e de pescaria, né? Então, como eu me sentia como exilada, né? Você fica... É difícil, porque você é um cidadão, né? Você saiu como cidadão que gostaria de participar da vida do país, mas você não pode, porque você foi acolhido por esse país, então você tem que tomar cuidado, né, em se manifestar em relação ao governo, em se manifestar a favor ou contra, né? Tanto no Chile como na Alemanha, que eu também depois tive que sair. Eu tive um exílio dentro do exílio, né? Depois no golpe militar que derrubou o governo do Salvador Allende. Quer dizer, você literalmente passou por dois exílios, né? O exílio dentro do exílio, como você chama? O exílio dentro do exílio, como disse o José Serra no livro dele, 50 anos esta noite, ele também falou o exílio dentro do exílio. Então, por outro lado, os chilenos são pessoas muito receptivas, muito carinhosas. Então, eu senti que eles receberam muito bem a gente, sabe? Me senti muito acolhida pelos chilenos. Adoro o chileno, eu gosto muito do chileno. Mas foi um gesto de solidariedade política ou porque você acha que eles têm esta índole, esta maneira de ser? Não, eles são assim. Os chilenos são assim. São assim. Que lugar do Chile você ficou? Para Santiago do Chile. Ah, você ficou em Santiago, né? Santiago. Porque normalmente nas metrópoles as pessoas não são tão calorosas, né? São mais afastadas. Bom, eu me senti muito acolhida. Na verdade, a gente tinha também um grupo de brasileiros que já estavam lá, que acolheram, né? Mas, assim, os chilenos, em geral, foram muito acolhedores. Né? Não era só uma questão política, entendeu? Não era uma questão de gesto solidário mesmo. Não, de solidariedade mesmo. Né? Na Alemanha, claro, como todo alemão é muito mais frio, muito mais contido, e em geral pessoas que vinham, agora é menos, né? Mas pessoas que chegavam como refugiados eram, né, vistos com muita restrição, entendeu? Não pelo governo que os aceitou, mas
pelo povo em geral. Pela comunidade, pela comunidade. Mas a gente, eu não sei se por conta da minha maneira de ser, eu acabava conquistando, né, as pessoas, os alemães, tem entendeu? um outro detalhe. E tem uma outra coisa, desculpa. Não, que é isso. Eles olham de cima para baixo, em geral com os latino-americanos, com as pessoas que vêm da África, e a estratégia é também levantar o nariz. Quando você levanta o nariz, eles te respeitam. É igual, fica igual. E fica igual, e aí você consegue abrir o caminho para uma amizade. Hoje eu tenho uma grande amiga alemã, cujo filho tem o mesmo nome do meu. Ela se apegou tanto ao meu filho, né? Otávio, que ela acabou, depois que eu voltei. Pois não. Eu tenho esse problema. Isso está no gene da gente. Eu fico assim. Quando eu vou no oftalmo, é uma briga miserável, porque eu faço assim e ele abaixa a cabeça. Assim, ele baixa a cabeça. Mas o povo alemão, não é que ele seja só preconceituoso. Ele é preconceituoso por natureza, eu acho. Mas quando vem alguém de fora, numa comunidade, a primeira ideia que passa pela cabeça é: como é que esses caras vão se virar? Como é que eles vão viver? Eu vou ter que ajudar. Como é que vão fazer? No caso de vocês já foram lá com uma certa nível, bom, de intelectualidade. Então, eu acho que isso ajudou ou ajuda a ser aceito, porque você não vai levar uma ameaça, você não é uma ameaça ao cidadão. Não. E depois eu estava trabalhando. Quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar. No Chile eu quis continuar estudando, né? Mas ao chegar lá, eu fui designada para o trabalho, achei ótimo voltar a trabalhar, voltar a ganhar um salário, me sentir, né? Isso é um lance ter uma de vida honra, social, né? uma vida normal. Isso é um lance de honra. Exatamente. Você ter o trabalho, né? Exatamente. Ter uma vida que todo ser humano quer dignidade, ter. Dignidade. Né? Dignidade. Se você não tem né? isso, você é ninguém, né? Exatamente. Viver do seu trabalho. Então, isso foi muito bom. Né? E através do trabalho, através do estudo, porque depois pelo reconhecimento pelos próprios alemães, pelo trabalho que nós fizemos, pelo desempenho no trabalho, eu acabei conquistando o espaço para continuar estudando. E o idioma alemão você aprendeu lá, né? Aprendi lá. Que olha, eu te garanto que eu não cheguei lá sem falar uma palavra de alemão. Bom, mas a vivência ajuda, né? Sim, mas também tinha que estudar. A gente tinha um tempo liberado para fazer o curso de alemão. Aprendeu o idioma. Aprendeu o idioma e tinha que ser muito disciplinado, né? Porque o tempo era pequeno, era curto, tinha filho, né? Eu já cheguei lá com uma filha com 3 anos de idade. E você falou um negócio interessante, que mesmo você sendo uma refugiada, né? Embora política, né? Você tinha um lugar na creche, a primeira coisa que os caras providenciaram, né? Uma creche, um trabalho. Exatamente. Trabalho, creche, né? Exigência com todas as exigências que se faziam aos cidadãos alemães eram feitas a nós. Cumprir horário. E foi lá que você aprendeu um negócio muito importante na tua vida? Não foi lá que você aprendeu Você fez o curso de transportes e comunicações. Economia de transportes e comunicações. Teu marido que fez comunicação, né? Fez o quê? O teu marido que fez um curso diferente do teu. Ele fez outro curso. Ele fez economia lá na Universidade Técnica de Dresden. Eu fiz na Escola Superior de Transportes e Comunicações. Fiz um curso de graduação completo. Que foi também um sucesso, pelo que você... Sim, foi. Eu tive um bom desempenho. Foi reconhecido esse desempenho como a melhor aluna estrangeira da escola. Isso que até recebi um prêmio. E eu resolvi aproveitar esse tempo para me preparar para a volta. Né? Eu tinha começado a estudar História. Cheguei lá, vi que, diante das condições objetivas que se me apresentavam, eu tinha que mudar o meu rumo profissional. Né? Então, lá na cidade onde eu estava morando, Dresden, tinha uma escola. Me ofereceram, né, sair do trabalho para ir para estudar na Escola Superior de Transportes e Comunicações. Eu falei, eu vou abraçar esse projeto. E era um curso... E a minha vida profissional inteirinha, de 30 e poucos anos aqui no Brasil, foi na área de transporte. Você vê,
escreveram certo nas linhas tortas, né? Porque afinal de contas você acabou ganhando uma profissão que depois você ficou secretário de um Eu passei governo, por né? várias, Não, conta essa história mas do... eu fui secretária de Transporte de Fortaleza, Isso, olha só. fui... E não foi depois por eu fui- injunção política, foi porque você era boa, porque você já estava na pasta, né? Eu estava em Fortaleza já desde 1980. Sim, Eu mas cheguei em trabalha- 79 e em 80 comecei a trabalhar nessa área de transportes, fazendo planejamento de transportes Isso. na autarquia da região metropolitana de Fortaleza. Depois eu fui para uma autarquia que cuidava hoje ainda, né, dos terminais de transporte intermunicipal do Estado, como chefe da assessoria dessa instituição do Estado. E durante esse processo eu acabei sendo convidada para ser a... Não, eu fiz questão de frisar isso porque você conseguiu o cargo, que eu acho que é um cargo de ponta, não por injunção política, mas sim por competência. Isso que eu fiz questão. Sim, também. Sinceramente, eu acho que teve também algumas organizações da sociedade, tipo sindicatos economistas e outros, foram ao prefeito e ofereceram, tem essa alternativa aqui, uma técnica competente que poderia fazer muita coisa boa na secretaria. E o prefeito da época, que era do PMDB, o Barros Pinho, ele acabou aceitando a sugestão, não é? Então, eu assumi a secretaria. Mas foi pouco tempo, foi numa época muito complicada, prévia às eleições, o PT estava querendo ganhar as eleições de qualquer maneira, e a Maria Luísa Fontenelle ia lá no muro da secretaria, com os motoristas, com o pessoal de greve, muito, muito turbulento. Eles são competentes nisso, né? Sim, sim. Era a bandeira, ainda é, né? A bandeira principal. Ele sabe que quando para transporte, para o país. É verdade. Né? Então, é isso. E minha vida profissional foi sempre nessa área. Fui para o IPEA, no IPEA eu fiz muitas pesquisas na área de transporte também. Coordenei. E você ainda milita nessa área? Não, agora eu sou aposentada. E é por isso que eu tive tempo de escrever meu livro, porque chegou uma hora que eu, quando vim aqui para São Paulo, ainda trabalhei um tempo na gestão do governo Serra, depois do Alckmin, como chefe de gabinete, como assessora de gabinete da Secretaria de Energia e Saneamento, e depois da Secretaria de Energia. E em 2014 eu falei, chega, eu vou parar, eu preciso de tempo, eu preciso de ter condição de memória e de visão para escrever alguma coisa. Tudo. Mas você né? sabe que eu parei. Eu não consigo te imaginar parada, né? Eu duvido que você vai ficar parada há muito tempo. Não, agora eu acho que eu vou começar, vou continuar escrevendo. Você falou um cara agora, o Serra, que para você foi fundamental, particularmente para você e para muitos brasileiros, né? O Serra foi uma pessoa muito importante, assim, pessoalmente, né? Ele teve a sua grande participação quando estudante, né? Presidente da UNE, Sim. Teve, né, toda uma participação Direta política importante. De lá para cá não parou mais, né? Sim, Só quando estava no exílio. Mas ele tem uma coisa muito especial para mim, que ele salvou a nossa vida. Quando houve o golpe no Chile, a gente tinha uma certa... Os brasileiros lá se encontravam e a gente tinha uma relação forte. As minhas meninas, a minha filha mais velha, a Luísa, brincava com a filha dele. E ele, quando houve o golpe, que a gente estava correndo o risco de ir para de ser preso, na verdade eu fui presa no Chile, né, também. Ele nos ajudou a entrar na Embaixada do Panamá. Ele que nos levou a mim, meu marido e a minha filha, e salvou a nossa vida. Ele fez isso com muitos brasileiros. Como ele tinha cidadania dupla, italiana e brasileira, ele assumiu a cidadania italiana e, com o Peugeotzinho dele, ele pegava o pessoal em casa e deixava na porta da Embaixada do Panamá, com quem ele negociou para receber muitos brasileiros. Né? Inclusive o Betinho estava lá. Você se relacionou com ele também, o Betinho, né? irmão do Enfio, né? O famoso o irmão Betinho. do Enfio, exato.
Foi uma belíssima maneira, né? Bom, é até hoje, né? O É quê? até hoje. O Betinho ainda, a sua figura é ligada à solidariedade, fraternidade. Isso, Então, exatamente. e é isso mesmo. Ele estava lá também. E, então, Serra teve esse papel importante. E continuou na volta, né? Depois que ele deixou os brasileiros em segurança, ele pegou a família e tentou sair do país com o passaporte dele. Foi preso no aeroporto, Que né? ironia, né? E ele conta isso no livro dele. Quando ele estava já no estádio, o embaixador italiano interveio e tirou ele de lá, negociou com o coronel que cuidava de lá. E ele conta no livro que dias depois esse militar foi assassinado. Então ele foi salvo pelo embaixador italiano, né? Que ele tinha a cidadania italiana. Bom, Você voltou nesses lugares onde você ficou refugiada para rever? sim. Como que é isso, hein? Me fala. Porque é uma situação bem diferente, né? Você vai como turista, não como sensação refugiado. muito interessante. Eu voltei com meu marido lá, tanto em Santiago do Chile como em Dresden, em Zwickau também. E eu voltei no lugar onde eu morei, achei o endereço. É uma sensação, é muito emocionante, né? Você lembrar de tudo aquilo, né? E claro, bem diferente o país, tanto no Chile como na Alemanha, né? Bem diferente, mais desenvolvido. No caso da Alemanha, não tinha mais muro, né? Tinha caído o muro. Desculpe te interromper. Eu não entendi por que você teve que ir para o lado oriental e não no ocidental. Na verdade, quando a gente estava no Panamá, que o governo panamenho levou lá várias embaixadas para oferecer alternativas de exílio. Né? E eu conversei com meu marido, falei assim, quer saber, a gente tem que ir para um lugar que não tenha nenhuma instabilidade, né? Porque eu não aguento mais, né? Eu queria paz, eu queria ficar num lugar. Né? E a avaliação que nós fizemos daquilo que nos foi oferecido foi que o mais estável era, né, a República, na época, República Democrática Alemã. E era estável mesmo, dentro do seu, né, daquilo que se destinava. Era estável mesmo. Até quer dizer, você achou que era o mais estável lá? Eu achei que havia sido alguma imposição. Não, a escolha foi nossa. Interessante. Não foi. Naquela época, o Panamá estava em negociação sobre o Canal do Panamá. Canal do Panamá, né? Justamente. Então, na verdade, um dos itens de negociação era não ficar com nenhum dos exilados lá naquele país. Né? E ele ofereceu, então, para os exilados saírem para onde eles quisessem. Nós escolhemos aquilo que foi... Bom, ilustre, inquebrável. Você realmente é um grande símbolo de perseverança, de honradez. E Obrigada. tomara que as forças benfazejas do universo te mantenham assim, com esta força, com esta vitalidade. E eu duvido que você vai parar de trabalhar. Duvido, faço pouco. Na frente deles eu estou falando isso. Essa mulher não vai parar de trabalhar. Essa mulher aí é imbatível, incansável. Muito obrigado por ter vindo. Realmente gostamos muito. E olha, esse é seu segundo livro, né? Você fez um... o primeiro livro foi um livro técnico, que foi resultado da minha tese de doutorado que eu fiz na USP. Perfeito. E agora, esse segundo. Um espelho no retrovisor. Um olhar no retrovisor e outro na estrada. Um olhar no retrovisor e o outro... Na estrada. Na estrada. Que vai ser lançado oficialmente dia 8 de julho, a partir das 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia. Exatamente. Antes de terminar, dia 27, próximo agora de julho, vai ter a Flip. Na Flip haverá o lançamento da casa Ruth Guimarães, que é uma paulista fantástica, que uma grande escritora, acho que tem mais de 40 livros escritos, e que vai receber essa justa homenagem, essa Ruth que faleceu em 2014, tinha a cadeira número 22 da Academia Paulista de Letras, e o curador do momento, do evento, será o Joaquim Maria Botelho, filho
da Ruth Guimarães, um dos filhos da Ruth Guimarães. Perdoem aqui o meu resfriado, espero que vocês tenham perdoado as minhas tossidinhas e agradeço a vocês também, Obrigada por a ter você e aos vindo, ouvintes. e nós conversamos com essa figura fantástica, Ieda Lima, que também é Maria. Sim. Pessoal, obrigado pela presença. Tchau, tchau.